A MTDU é um escritório especializado em interiores e tem seu destaque por elaborar propostas contemporâneas aliadas à funcionalidade em seus projetos, sempre priorizando a personalidade do seu cliente. Os projetos das sócias, a designer Marta Manente e a arquiteta Thaisa Baldissera, se diferenciam por abranger todas as particularidades que compõem e diferenciam cada ambiente. Projetos completos, reformas e decoração de interiores que reúnem desenhos detalhados de todas as particularidades que compõem e diferenciam cada ambiente. Forros de gesso, projetos elétricos e de iluminação, paredes e painéis, pisos, mobiliários e marcenaria, além de completa assessoria às necessidades do cliente. O compromisso das profissionais é realizar os anseios de seus clientes no momento da construção ou reforma, procurando desde o primeiro contato sanar dúvidas e esclarecer metodologias. Aliando tecnologia em desenvolvimento do projeto e economia na sua implantação, o resultado é um projeto consistente, desde a sua estética e design até a sua funcionalidade, como projetos de interiores residenciais, projetos de interiores comerciais e corporativos, projetos de showrooms, fachadas, assessoria em decoração de interiores e reformas em geral. A Thaisa Baldissera vai nos falar um pouco sobre esses trabalhos todos que envolvem reforma, envolve projeto, enfim, o que você acabou de ouvir aí, ver, é só uma amostra daquilo que o nosso programa de hoje vai mostrar para vocês. Você que está aí na sua casa, no seu escritório, quer dar uma roupagem nova ao seu trabalho, preste atenção, porque esse programa aí é justamente para você que nos acompanha todos os dias. Mas, ô Thaisa, você vai falar sobre residência, né? O cara compra um apartamento ou quer reformar o seu apartamento e aí chega na hora, não sabe o que fazer. Tá aqui a grande salvação, que é a Thaisa Baldissera, e também depois nós vamos conversar com a sócia dela, a designer Marta Manente. Thaisa, que complicado hoje para você fazer uma reforma ou decorar. Que coisa difícil hoje, né? Ainda bem que tem vocês aí, né? Pois é, Roque. Assim, hoje em dia, o cliente que procura uma assessoria em interiores, ele está muito mais informado. Então, ele sabe muito mais do que ele quer. E, na verdade, nesse processo, a gente acaba atuando como um mediador, até um facilitador nesse processo, porque a gente sabe que obra, de qualquer forma, até um detalhe ou até uma grande reforma, é um momento complicado pro cliente, porque tem bastante, de certa forma, incomodação, envolve um transtorno no dia a dia do cliente. Então, o nosso trabalho, além de fazer toda a concepção do projeto e talvez trilhar um caminho mais certeiro para um resultado mais produtivo, a gente também atua nessa parte de execução, que é muito importante a gente deixar o cliente confiante e tranquilo durante esse processo, que pode ser muito estressante, né? Pois é, esse estresse todo, ele se torna maior numa reforma da sua casa ou apartamento, ou já você compra um apartamento ou compra uma casa nova. Esse estresse, vocês verificam que ele é maior aonde? Reformando ou fazendo tudo novo? Geralmente, quando a gente faz uma reforma de um ambiente que já está sendo ocupado, que eu acho que é o pior. Quando o cliente está ainda se preparando para ir morar nessa nova residência, fica mais tranquilo, porque a gente tem mais espaço para trabalhar, mais tranquilidade em horários, né? E quando o local já está sendo ocupado, já tem uma família, uma pessoa vivendo nesse ambiente, acaba ficando um pouco pior, porque tu atrapalha, tu interfere até na personalidade, como é que é? No dia a dia. Isso, no dia a dia, isso, né? Individualidade do cliente. Claro, isso. Claro. E nesse contexto todo, quais são as dúvidas mais pertinentes, as dúvidas mais comuns na hora de você
conversar com esse cliente para definir um material, uma cor, ou enfim, o que o pessoal mais pergunta e quer saber nessa hora? Na verdade, eu acredito que um projeto ele vai sendo construído aos poucos. Embora o cliente ele chegue com algumas dúvidas, geralmente assim, ele quer saber como o espaço vai funcionar melhor em questão de layout e aproveitamento de espaço. Eu acredito que é um assunto bem importante hoje em dia. Espaços reduzidos ele quer aproveitar. Ele tem, querendo ou não, bastante coisa para armazenar, para manter. Ele quer continuar assim e ele quer aproveitar esse espaço da melhor maneira. Mas na questão de cores e acabamentos, muitas vezes a gente começa com uma proposta e com essa convivência com o cliente a gente vai descobrindo novas facetas da personalidade dele. E a gente, não, mas eu acho que para esse cliente é melhor a gente talvez repensar e partir para um outro caminho, mantendo a funcionalidade, a estética, que o cliente é o que ele mais procura, querendo ou não, e economia. Mas, com a nossa ajuda, a gente vai também tendo alguns instintos de psicólogos e definindo, assim, para esse cliente, acho que vai funcionar assim depois. Porque muitas vezes o cliente, ele acha que ele sabe o que ele quer. Eu gosto disso, mas depois, ele no dia a dia, ele vai, talvez, se arrepender de algumas decisões que ele tomou, de algumas opções. E a gente está aqui também para ir decifrando o cliente. E o cara que é confuso e indeciso, como é que vocês fazem para lidar? Que tem muitos desses aí, né? Que ele pensa em fazer uma coisa, mas quem sabe isso, quem sabe aquilo, e aí? Como é que fica isso? É complicado, porque como tem muitos clientes que já chegam aqui no escritório dizendo eu quero assim, eu vi isso, tem outros que gostam de tudo ou não gostam de nada. Para nós é complicado, porque a gente tem que, de alguma forma, ter um jogo de cintura, para não, de certo ponto, querer jogar, desistir, jogar tudo pro alto, mas, de certa forma, ir orientando e em cada proposta, em cada assunto, sempre oferecer o que tem de positivo e o que pode ter alguma contraversão que ele possa não gostar no futuro. Então, a nossa função é orientar, porque, querendo ou não, tudo tem um lado positivo e tudo pode vir a ser desgostoso. Então, a gente está aqui para dizer, essa proposta funciona assim e essa funciona assim. Querendo ou não, é um trabalho mais difícil, mais complicado para chegar num resultado final mais rápido, de certa forma. E, geralmente, as pessoas, quando elas vão fazer uma reforma ou vão mobiliar, para quando é que fica pronto? Para quando ficar pronto isso aí? Isso realmente também dá um estresse, porque quando tu pensa que por trás disso tem tudo uma cadeia, né? Fornecedores, materiais, quer dizer, vocês têm que se virarem super-heróis aí, né? É verdade. É sempre mais complicado trabalhar com um prazo reduzido. É possível, mas é complicado porque a gente, como mesmo tu falaste, a gente depende de terceiros, né? O projeto a gente consegue finalizar, querendo ou não, mas a execução é sempre um trabalho mais demorado. Então, a gente sempre aconselha a procurar o profissional com antecedência, até para o projeto ser desenvolvido com uma forma mais calma e cautelosa. Eu sempre acho que um projeto mais pensado ele é mais cauteloso. A gente tem mais tempo para prever possíveis pedras no caminho na execução e trabalhar com esses prazos de uma forma mais adequada, né? Porque às vezes a gente está ali numa correria, a gente tem que vencer um prazo e alguns erros podem ser tomados. E isso é bem comum de tu errar, porque na pressa tu acha que aquela solução é adequada e depois a gente percebe que com um pouco mais de tempo, um pouco mais de trabalho e até um pouco mais de conversa com o cliente, para a gente ter mais essa afinidade, a gente poderia ter acertado. Muito bem. Com relação a preços, assim, as pessoas discutem muito o preço ou realmente preço é uma coisa que, para esse cliente que se encaixam nesse trabalho que vocês realizam, para eles preço é uma coisa que fica em segundo plano. O que eles querem é realmente ver a coisa bonita, ver a reforma de uma forma ampla e não se preocupa muito com o preço. Não, o preço, ele é importante, sim. Eu acredito que sim, na hora principalmente da execução, porque o
cliente que procura uma assessoria nesse segmento, ele quer um resultado favorável. E não é favorável só aos olhos e ao seu dia a dia, ele quer um resultado favorável ao seu bolso também. Porque ele optou, isso já é um grande passo, ele vir procurar um auxílio, porque faz muita diferença um projeto realizado e acompanhado por um profissional especializado. Então, ele sabe que é a importância, mas ele sabe também que hoje em dia no mercado existe uma variedade de fornecedores que possuem uma boa qualidade e possuem um preço competitivo. Então, cabe ao profissional orientar de acordo com a expectativa de orçamento do cliente. Eu acho que isso é o mais importante.